Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho mais com você sobre o livro Garota Esquecida, da Karen Slaughter. Garota Esquecida é o novo suspense da Karen publicado aqui no Brasil e eu já vou começar avisando vocês que ele é uma sequência, tá? Direta de Ninguém Pode Saber. Então, se você quiser ler esse livro, eu diria que seria meio que necessário você ler esse antes. Posso ler esse direto? Você pode fazer o que você quiser. A escolha é sua. Se você quiser ler esse livro sem ter lido outro, sua escolha. Não tô aqui para impedir ninguém de nada. Mas, na minha opinião, seria muito melhor para boa compreensão desse enredo se você tivesse lido o Ninguém Pode Saber primeiro. Então, a minha dica é: leia esse e depois leia esse, se você quiser, se tiver vontade e oportunidade. Por que eu digo leia o outro livro? Porque esse livro vai se passar 2 anos depois dos acontecimentos do livro anterior, com a mesma personagem, que é a Andy. A Andy passou por toda uma situação no livro anterior com a própria mãe, que escondia um super segredo. Tem toda uma trama envolvendo o pai da Andy, que é super importante. E nesse livro aqui, no Garota Esquecida, se passaram 2 anos desde os acontecimentos do livro anterior. A Andy agora, ela está se formando como US Marshal, ela virou uma delegada. E, obviamente, quem leu o livro anterior sabe que isso vai ser um desgosto enorme para a mãe dela, para Laura, mas é o que a Andy quer, ela quer ser delegada, ela quer encontrar um rumo na vida e ela vai fazer isso. O primeiro trabalho que a Andy vai receber como US Marshal tem ligação com o pai dela. O pai dela que aparece lá no primeiro livro. Por isso que eu digo que é tão importante essa conexão, tá? Ela vai ser encaminhada para proteger uma juíza, que é a Esther Vogt, que é uma juíza de seus 90 anos já, que está recebendo ameaças de morte. E um dos trabalhos do US Marshal nos Estados Unidos é proteger essas figuras mais públicas. Esse livro vai ter aquela jogadinha de uma trama no passado e uma trama no presente. A do presente é a trama da Andy e a trama do passado, ela se passa em 1982, onde a gente vai acompanhar os últimos meses de vida de uma jovem chamada Emily Vogt. Vocês já perceberam ali pelos sobrenomes que a Emily e a juíza Vogt são relacionadas de alguma forma. Enquanto estiver cuidando da juíza Vogt, a Andy vai acabar tendo contato ali com essa história da Emily, que morreu lá em 82, foi assassinada e o caso nunca foi solucionado. Isso vai acrescentar um mistério a mais na vida da Andy e as coisas estão ali meio conectadas e vai chegar um momento em que ela vai se ver envolvida na possível solução desse assassinato da década de 80. Na trama de 82, que a gente acompanha também, a gente vai ver então como foram os últimos meses na vida da Emily, que era essa adolescente no final do ensino médio, que logo após o baile da escola, ela foi brutalmente assassinada. Então o que a gente acompanha? Os últimos meses, né? O que aconteceu com ela, quem era a família, quem eram os amigos, quais os possíveis motivos para ela ter sido assassinada, quem pode ter sido, né, do grupo que vivia ali ao redor dela, as motivações. E você começa a perceber nessa narrativa do passado que a Emily era uma jovem muito solitária, que não tinha apoio de ninguém. A família dela, imprestável. Os amigos são horrorosos, os amigos dela são horríveis, sério, é muito ruim de você ler isso. E era uma jovem que foi assassinada brutalmente ali e o caso dela foi meio que tratado com um certo descaso mesmo, porque algumas pistas foram mal levantadas, exatamente porque tem alguns incômodos nessa história da Emily Vogt. Ela era uma garota que sabia coisas sobre algumas pessoas, então você fica com essa sensação que o assassinato dela não foi desvendado porque as pessoas não quiseram desvendar. E a Andy, no presente, tendo contato com essa história, vai começar a mexer nesse vespeiro. A exemplo do livro anterior, esse aqui ele é mais um drama, um suspense dramático, do que aquele suspense com mais ação, com mais violência, que às vezes caracteriza os trabalhos da Karen Slaughter. Eu até comentei que eu acho que esse aqui é um dos livros menos violentos dela, violentos fisicamente, tá? Porque a Karen escreve algumas cenas super pesadas, de violência gráfica mesmo. E nesse caso aqui, a gente tem o assassinato da Emily, que vai ser descrito, mas é com menos ênfase do que os outros livros dela. Quem lê a Karen entende o que eu tô falando. Então, esse livro aqui e o anterior, eles pendem mais para um suspense dramático mesmo. Eu acho que eles são livros mais, entre aspas, leves, da Karen Slaughter, mas mesmo assim vá com calma.
Se você gostou do primeiro livro, você vai gostar desse. É a mesma linha, o mesmo tipo de história, muito parecido. O primeiro livro era mais político, esse aqui é um pouco menos, mas a linha é um pouco parecida. Se você gostou de Ninguém Pode Saber, você vai gostar de Garota Esquecida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Garota Esquecida, da Karen Slaughter, o novo livro dela aqui no Brasil. Eu vou deixar link para o livro aqui no box de descrição para vocês, desse e do livro anterior também. E como eu falei, se puder, leiam o livro anterior, eu acho que fica melhor, faz uma linha ali de acontecimentos mais concreta para você seguir. Mas se você quiser ler isso aqui direto, escolha a sua. A vida é assim mesmo, a gente escolhe e faz o que quiser, não é? Então é isso, beijão e a gente se vê no próximo vídeo.